Meus queridos colegas médicos, vocês sabiam que psicologia, comportamento e mentalidade possuem um peso muito grande para médicos e investidores? Vocês têm essa noção? Sabiam disso? Então, hoje, em especial, nessa madrugada, né? Para muita gente é madrugada, eu vou falar sobre isso. Vou falar sobre psicologia financeira, psicologia de mercado. Vou conversar com vocês sobre alguns temas que são muito importantes para que você não caia nas armadilhas do mercado financeiro, para que você não tome atitudes erradas que possam até te gerar algum tipo de fracasso financeiro, tá certo? Então eu preparei até um roteirinho aqui para a gente ir conversando, ok? Primeiramente, deixa eu me apresentar. Meu nome é Fabrício Matheus, eu sou médico, investidor e educador financeiro e você está no programa Finanças para Médicos, o programa no qual eu procuro ensinar um pouquinho mais os médicos a possuírem bons investimentos, a terem boas atitudes financeiras. Por quê? Porque lá na ponta quem se beneficia é o paciente. Ponto. Médico que está melhor financeiramente, ele vai atender melhor o seu paciente. Porque ele vai ter menos sobrecarga de trabalho, porque ele vai estar mais satisfeito com a vida, vai pegar menos plantão de última hora. E tudo isso culmina numa qualidade de vida melhor, obviamente. E eu não poderia deixar de falar do assunto psicologia financeira e o porquê que é tão importante assim, principalmente para aqueles médicos e investidores iniciantes, aqueles os quais estão no início da sua jornada. E quando eu falo isso, eu não estou falando relativo à idade cronológica, e sim conhecimento de mercado, tamanho da carteira e tudo mais. Dito tudo isso, eu vou falando alguns termos, tá? Alguns provavelmente você conhece, outros nem tanto, mas eu vou destrinchar o significado deles também, ok? Os primeiros termos, vamos começar do mais engraçado. Quando você passa a estudar um pouco mais sobre investimentos, quando você entra um pouco mais nessa onda, é igual a medicina, lá no início da faculdade, a gente não está familiarizado com um monte de coisa, é um universo novo. Então você vê anatomia, fisiologia, e dentro de cada matéria ali, do ciclo básico, você vai aprendendo novos termos, significados e aplicações. E no investimento é mais ou menos isso, tá? Mas aqui hoje eu não vou me ater às carteiras financeiras, aos tipos de investimentos. Vou falar daqueles termos que a gente utiliza no mercado da parte comportamental, ok? E tem um zoológico todo, literalmente um zoológico todo para você entender e aprender. Por que, Fabrício, um zoológico todo? O mercado financeiro de ações, de criptos, de investimentos, ele costuma utilizar da analogia com animais. Realmente, animais. Urso, tubarão, touro. Você sabe o porquê disso? O porquê desse tipo de analogia? Vou falar algumas para você agora. Vamos começar pela mais clássica, que é a touro e urso. O que você precisa saber? Touro e urso, principalmente em inglês. Você vai ver em vários noticiários, vários investidores, pessoas falando: ah, agora estamos entrando num bull market, agora estamos entrando num bear market. Como assim? Bull market, né, é como se fosse a corrida do touro. E bear market é como se fosse a corrida do urso, né? O ataque de cada um desses animais é feito para cima ou para baixo. O touro, ele dá uma chifrada em tese de baixo para cima. Então, quando eu falo que é um bull market, quer dizer que é um mercado de alta. Tá tudo subindo. A tendência é de alta, um bull market, ok? Por isso que tem até aquela estátua em Nova York. O pessoal até fala que dá sorte se você pega nas bolas do touro. E tentaram replicar isso aqui na Bolsa de Valores, na B3, né? Não deu muito certo. Deu até problema lá, acabaram arrancando a estátua. O Brasil é uma bagunça nesse sentido, né? Mas então, o bull market, ele representa isso. O touro, ele representa isso. É um mercado em alta, um mercado que está se expandindo, que está crescendo. Em contrapartida, o bear market, o urso, ele ataca com as garras. É de cima para baixo. Ou seja, o mercado de baixa, né? O mercado está em queda, está caindo, está no vermelho. Entendeu? Então, esses dois animais, digamos assim, esses dois polos, né, faces da moeda, eles indicam muito isso, as tendências do mercado. Então, sempre que você
escutar, ouvir alguma coisa do mercado financeiro, seja no jornal, na televisão, lendo, aprendendo, treina seu ouvido. Bull market, bear market, bull market, bear market, touro, urso, entendeu? É basicamente alta ou baixa e tendência, tá? Sempre fica atento para isso, é uma tendência. Então, quando a galera começa a falar que está revertendo a tendência, quer dizer que às vezes vai, tipo, o mercado que está em alta, ele pode vir a ficar em queda por mais tempo e vice-versa, tá? Não é uma bagunça, não é roleta russa. É porque sempre tem um ponto de virada. E às vezes a gente consegue, né, identificar com base em análise técnica, às vezes até fundamentalista, mas é um emaranhado de coisas que não dá pra gente conversar numa única live e num único programa. Por enquanto, eu tô me atendo mais a essas coisas iniciais mesmo, beleza? E aí vamos falar dos outros animais também, dos outros animais. Eu não sei, eu acredito que algum investidor lá no passado, ele devia ser mergulhador, trabalhar num zoológico de vida marinha, porque também tem muito termo de bicho do mar, mas eu não vou falar todos não, porque alguns são muito específicos, muito específicos. Eu vou falar nos três que são mais mainstream, né, que são mais conhecidos. Basicamente é tubarão, baleia e sardinha. Você médico sabe o que é um tubarão, uma baleia e uma sardinha? Eu não estou falando dos animais, estou falando do investidor. Se você não sabe, eu vou contar para você. Quando a galera menciona sardinha, é um investidor sardinha. Não quer dizer que ele é um investidor leigo, sem conhecimento. Às vezes ele é só um investidor, um acionista minoritário. Quer dizer que ele não tem uma influência tão grande no mercado. Ou seja, para as sardinhas terem uma influência grande, elas têm que estar em grandíssima quantidade, tem que ser um cardume. Então, se todas as sardinhas convergirem para um mesmo ponto, pode acontecer alguma coisa, tá certo? Então esse é um termo que vai depender muito do contexto que ele está sendo usado. Muita gente vai usar ele sim no sentido de ser gente sem conhecimento, gente que não sabe o que está fazendo, mas geralmente no cunho formal da palavra tende a ser o investidor minoritário, aquele que tem uma posição acionária menor, aquele que tem uma carteira menor comparado, obviamente, aos grandes do mercado, às grandes empresas, aos grandes fundos de investimento. Entendeu? Então esse é o investidor sardinha. Eu sou uma sardinha no cunho formal da palavra, ou seja, mesmo que eu tenha bastante dinheiro para pessoa física, mesmo que eu venda tudo hoje, eu compre todo o meu dinheiro em alguma ação amanhã, isso não vai afetar de forma tão grande o mercado. Na verdade, não vai afetar o mercado. Por quê? Porque eu sou uma única pessoa física, né? Eu sou um médico, eu invisto já há bastante tempo, tenho um patrimônio consolidado, mas ele não é o suficiente, ele não é um patrimônio bilionário para que eu possa movimentar o mercado ou causar alguma coisa no mercado. E daí a gente vai para um outro termo, dois termos, que aí também é do mar, só que são posições diferentes. Baleia, tá? O que é a baleia no mercado de investimentos? Baleia é muito utilizada no mercado cripto, de criptoativos. Por quê? As baleias podem ser identificadas, né? Quando você olha para o mar, ela não tem como se esconder. Então, se a baleia está na superfície, se você avista uma baleia, você vai ver, porque ela é muito grande. E os criptoativos, principalmente Bitcoin, eles permitem a blockchain, o mecanismo, não são todos os criptoativos, são só alguns, mas vamos falar do principal que é o Bitcoin. Tem como você verificar as carteiras. Então tem pessoas que fazem isso, né? Que elas fazem esse trabalho aí de ver quantas carteiras possuem um número significativo de bitcoins ou estão com um número acima, sei lá, de 1, 10, 100 bitcoins. E aí você tem a noção das baleias, que são as pessoas, ou empresas, ou fundos, que a gente não quer dizer que só porque é uma carteira quer dizer que seja de uma pessoa, pode ser de um fundo, de uma empresa, de uma corretora, mas que podem sim ocasionar grandes movimentações no mercado, entendeu? Então, quando eu falo em baleia, eu estou falando de alguém com poder de influência muito grande. A baleia, quando ela pula, falando agora do animal mesmo, tá? Ela causa ali um estrago, é onda para todo lado. Se tiver algum peixinho pequeno, ele já vai para longe. Se ela abre a boca, ela come um monte de uma vez, entendeu? Então, por isso é análogo ao mercado, o investidor baleia. É um investidor que ele pode causar um estrago se ele quiser. Se ele quiser mexer ali na carteira dele de uma só vez, ele consegue fazer com que o preço de um ativo suba ou caia ao mesmo tempo.
entendeu? Então tem um poder de influência muito grande. E a gente vai pro tubarão. Tubarão. Às vezes uma baleia pode ser um tubarão e vice-versa. Tem o tubarão-baleia, né? Vocês já viram o tubarão-baleia? Então, o tubarão, na verdade, ele é um animal um pouco mais agressivo. Ele tende a ser um predador. Ou seja, ele come principalmente, agora falando do mercado financeiro, o tubarão é predador de sardinha. Quando o pequeno investidor, o investidor minoritário, está surtado com as notícias, ele está vendo, o dólar está oscilando muito, porque a Rússia vai entrar em guerra com a Ucrânia e está tudo incerto, tem a doença, tem isso, tem aquilo. O investidor tubarão, ele tende a ficar mais na dele, ele fica quietinho, ele olha e aí ele dá o bote. Ou seja, ou seja, quando as sardinhas estão vendendo, muito provavelmente o tubarão está comprando. E vice-versa. Às vezes o tubarão vai se desfazer de uma posição e o sardinha logo entra. E óbvio, gente, aqui eu estou dando exemplos mais ponta de faca, né? Mais de forma direta. Mas não é assim que acontece exatamente no mercado. Não é, subiu, desceu, desceu, subiu, a baleia comeu. Não, não é assim. Não é historinha para criança, não. Aqui é só para exemplificar tipos de comportamento. Então, o investidor tubarão, ele tem conhecimento, ele tem network, ok? Ou seja, além de ter um conhecimento sobre finanças, ele provavelmente conhece pessoas do mercado, conhece gente que tem grande influência, conhece presidente de empresa, ele está inserido na cultura, e ele tem muito dinheiro, obviamente. Então ele pode dar o bote. Então ele tem as ferramentas para que ele possa dar o bote. Então não é só uma quantia exacerbada de dinheiro, mas também as ferramentas necessárias para que ele possa atacar e aí sim fazer o seu lucro. Opa! E aí sim fazer o seu lucro e tudo mais. E o que acontece? O investidor tubarão, ele tende a crescer, ele tende a dominar bastante, sabe? Da mesma forma que a baleia. É o que eu falei, muitas vezes o tubarão pode ser a baleia e vice-versa, que a baleia é usada mais no mercado de cripto, entendeu? Então são esses três aí, os animais dos sete mares. Tem alguns outros, mas é muito específico, não faz sentido ficar comentando. Mas aí entra isso do mar, né? O mar vermelho. A galera fala, o mar está vermelho, está sangrando. O que isso quer dizer? Teve uma queda muito forte do dia para noite. Então, quando você vai dormir, tá tudo estável, tudo bonitinho, você amanhece, de repente você vê um monte dos seus ativos com quedas exacerbadas, é isso, o mar está sangrando, o mercado está vermelho, entendeu? Quer dizer que é uma grande queda aguda. Sabe aquele paciente seu que chega na emergência, que sofreu um acidente, mas muitas vezes não foi acidente, né? Foi uma emergência, sangrou, tá machucado. E aí fica o quê? Vermelho, vermelho de sangue. E o mercado faz essa analogia. Até porque as referências, né? Mercado de baixa costuma-se ser vermelho. E mercado de alta costuma-se ser verde, né? Costuma ser verde. Então a gente falou aí do bull e do bear market. Falamos aí dos três animais dos sete mares. Falamos de mar. E tem um outro termo que não é bem um animal, mas pode se referir ao animal, principalmente ao próprio ser humano. Que é a manada. Né? Essa simbologia do comportamento de manada. E a gente percebe muito ela nas sardinhas. Por quê? Porque sardinhas costumam andar em cardume. E às vezes elas estão certas, às vezes não. Às vezes não. E se elas soubessem da força que elas têm quando elas estão em grandíssima quantidade, né? Mas então o comportamento de manada, ele não necessariamente quer dizer algo ruim, ele só quer dizer algo que é senso comum. Às vezes o senso comum tá certo. Entendeu? O ser humano, o animal, de uma forma, falando em evolução, ele aprendeu a interpretar o comportamento de manada como até uma forma de sobrevivência, uma forma de autodefesa. Por quê? Se ele vê, sei lá, vamos pegar uma manada literalmente, né, de touros na selva. E aí ele vê vários correndo para um lado. E ele tá parado. Ele não sabe o que está acontecendo. Você acha que ele vai continuar parado? É óbvio que ele vai correr junto, porque na cabeça dele, no instinto último selvagem dele, provavelmente tem algum predador. E ele tá fugindo. Ou alguma fonte que ofereça risco, perigo, tá certo? E o que acontece? Esse comportamento replicado no médico, na médica, o ser humano como um todo, ele gera um comportamento até artificial de manada. Porque hoje a gente está muito sobrecarregado de informações. E a depender de onde você beba as suas informações, as fontes das suas informações, você pode ser induzido a um comportamento de manada errado. Tá?
Então hoje você fica muito em bolha, muito enviesado, então tem que tomar muito cuidado com isso. Porque nem sempre, porque o mercado está em queda, ele vai continuar em queda e você tem que vender tudo. Nem sempre porque o seu colega e as outras pessoas estão super aflitas, estão pegando empréstimos que você também tem que pegar empréstimos, sabe? Então, o ser humano, ele tem que tomar muito cuidado com esse último instinto selvagem, digamos assim, que até faz sentido em situações mais concretas, mais explícitas, mas quando a gente fala em finanças, em psicologia financeira, investimento, em dinheiro, é uma coisa um pouco além, tá? Porque você não vê, é muito difícil você ver, eu tô até dando livro, eu indiquei esses dias no Stories, sobre a psicologia do mercado, né? Finanças, investimento, eu acho que é o único nicho, o único ramo que você vê pessoas que não têm educação formal, que em tese não têm às vezes um bom salário, no sentido de, tipo, um salário muito alto, e que elas conseguem às vezes chegar no final da vida muito mais ricas do que pessoas que ganharam bem a vida inteira. Por quê? Porque em última instância foi uma questão comportamental, né? Então muitas vezes esse investidor mais humilde, sei lá, que. Vamos pegar um exemplo aqui, um médico que ganha 20 pau, 20 mil por mês. Aí você tem um outro médico que trabalha pouco ali, ganha 10, é metade. Só que esse médico que ganha 10, ele tem muito mais consciência financeira, ele tem, sei lá, padrão de vida mais baixo, e ele vai acumulando e investindo de forma estratégica. Ao longo dos anos, e o outro médico ele sempre gasta os 20, gasta os 20, gasta os 20. Ao longo dos anos, o que acontece? Falando em juros compostos, se esse médico que ganhava menos, que investia mais, mesmo tendo essa diferença salarial entre um e outro, ele provavelmente vai chegar num ponto em que o patrimônio dele é muito maior. E aí ele vai gerar uma renda passiva que vai complementar, às vezes, o salário, o dinheiro que ele já ganha, e vai ser superior ao do outro. Olha que louco isso. Só que aí se você pega, vamos separar os exemplos, esquece o médico, esquece o médico. Vamos pôr aqui um CEO de uma empresa grande aí, e uma pessoa que é no Brasil é difícil fazer isso, porque isso aqui funciona mais com países europeus e norte-americanos, né? Porque aqui realmente o salário mínimo é uma desgraça, não dá nem pra gente fazer analogia brasileira direito. Mas vamos supor aí que é um classe média média brasileira, que ganha aí 3 mil, 4 mil por mês. Vamos pegar alguém que ganha 30. É óbvio, que aqui eu tô sendo extremista justamente para cunhos didáticos, tá? Então, às vezes, uma pessoa que ganha 30, mas gasta os 30 ou mais, e o cara que ganha 4, 5, mas gasta 3 e consegue investir o que sobra por muitos e muitos e muitos anos de forma estratégica, ele vai ter um patrimônio maior, ok? Mas eu também não vou ser idiota, né? Eu não vou ser o cagador de regra aqui no sentido de chegar para você e falar, não, porque você tem que ter um estilo de vida frugal, você tem que levar uma vida que você não faz nada e só guarda dinheiro. Besteira, besteira. Tem que ganhar grana, trabalha pra caramba, se especializa, atende seus pacientes, faz os seus corre, junta dinheiro, tem uma fonte primária de renda grande o suficiente para que você possa ter os dois, para que você possa aproveitar a vida e fazer sobrar dinheiro, entendeu? E fazer sobrar dinheiro, porque aí sim você tem o melhor dos dois mundos. Eu não quero que você seja igual aquele exemplo que eu falei há esses dias atrás. O zelador dos Estados Unidos que morreu com 90 e poucos anos, todo mundo achava que ele era pobrinho. Quando foram ver, o velho tinha não sei quantos milhões na conta, porque tudo que ele ganhava ele comprava em ações. É óbvio, escolha dele, parabéns, bacana. Mas aqui em especial, eu quero assim que você faça igual esse velho, no sentido de investir, tá? Eu quero que você chegue lá, um idoso rico pra caramba, um médico rico pra caramba. Mas também eu quero que você tenha, de fato, aproveitado a vida da forma como, né, que lhe apeteça. Que você tenha feito as coisas que você quis fazer e que o dinheiro, entre aspas, permite, tá? Porque nem tudo é permissivo ao dinheiro. Algumas coisas dinheiro de fato não compra. Mas a gente também sabe que ele compra boa parte delas, ok? Você acha que vai erguer hospital sem dinheiro? Você consegue atender um paciente, fazer um consultório top de linha sem dinheiro? Não consegue, né? Consegue comprar todo tipo de medicamento para qualquer doença, fazer pesquisa em laboratório para descobrir cura de alguma coisa sem dinheiro? Não consegue, tá? Então, em menor ou maior grau, o dinheiro ele vai influenciar tudo isso,
ok? E óbvio, gente, às vezes eu falo aqui, pode parecer até que eu sou uma pessoa extremamente consumista, dinheirista, mas não, esse perfil, ele é voltado para educação financeira, ele é voltado, às vezes, a te chocar um pouco, te abrir os olhos em prol disso, para que você perceba que o dinheiro, ele não é algo o qual você deva menosprezar ou fazer pouco caso, porque com o dinheiro você potencializa o seu trabalho. Até o caridoso, até quem fala, não, eu só vou trabalhar para caridade, te contar uma historinha. Você consegue fazer muito mais caridade, potencializar ela, se você tem grana entrando. Porque se, vamos lá, se você não tem dinheiro entrando, você é uma pessoa só. Vamos supor aí que você trabalha com atendimentos voluntários. E aí você quer expandir isso. Você acha mais inteligente você montar um negócio, uma máquina, investir para que gere uma renda, para que você possa comprar mais medicamentos, mais material, transporte para atender mais lugares, ou só você, a sua mão de obra, o seu trabalho. É óbvio que os dois são nobres, tá? Mas um, você faz uma diferença em escala. E tudo bem, tem gente que não quer ter a vida em escala, tem gente que só quer fazer a coisa ali, na sua comunidade, no seu escopo. E tá tudo certo, não tem julgamento de certo ou errado em relação a isso. Mas quando eu falo em investir, eu não posso fechar os olhos para o crescimento exponencial, não só dessa carteira, mas como do seu trabalho. E o comportamento, a mentalidade, a psicologia por trás disso influencia muito, muito mesmo, entendeu? Então, a partir do momento que vocês passam a pegar não só os termos, tá? Eu falo aqui os termos, mas é a título de curiosidade. Eu quero que vocês entendam o que está por trás de cada um deles, o comportamento por trás de cada um deles, tá certo? Então, aí sim você passa a ter um direcionamento melhor dessas coisas, beleza? Então, para o médico que quer de fato ser um bom investidor, ele tem que trabalhar a inteligência emocional, tá? Como que eu trabalho dessa inteligência emocional, Fabrício? Só de você ser médico, eu suponho que você já tenha uma inteligência emocional um pouquinho acima da média. Porque você lida com gente. Porque você aprendeu a lidar com gente. Né? E quando você consegue chegar nesse patamar, as suas decisões se tornam menos enviesadas. Você tira um pouco o seu corpo de fora, o seu emocional de fora, e deixa o raciocínio agir. Aquele famoso a coisa certa a ser feita. Né? Então, quando você atende um paciente, você vai pensar no melhor para a saúde dele, ok? Para curar aquela doença, para sanar aquela dor. Então, faça isso também com o dinheiro. Quando você pega o dinheiro, enxerga ele como se fosse um paciente. Fala, cara, o que é o melhor para o dinheiro? Qual é o melhor tratamento que eu posso fornecer para que ele cresça, se expanda, me renda bons frutos, pague as minhas contas e tudo mais? Qual é a melhor forma de utilizar ele? Sabe? Então tenha um bom manejo do dinheiro. E outra coisa, outra característica muito importante, falando ainda nessa questão psicológica, clareza. Sabe quando a sua mente está tão cansada, deturpada, e você meio que não enxerga direito as coisas? Então, a partir do momento que você passa a ter clareza, e como você consegue clareza? É óbvio que buscando equilíbrio. Então, pô, eu pratico atividade física, eu durmo bem, eu me alimento bem. Se você não faz nada disso, como se você tivesse uma névoa constante nos seus pensamentos e, enfim, tudo mais. Então, procure apontar as atitudes do seu dia a dia para uma mente de pensamento mais claro, mais límpido, mais cristalino. Porque assim você não enviesa as suas decisões, ok? E mesmo que isso seja difícil para você, você pode, em um momento de reflexão, de raciocínio, buscar filtros. Como assim, Fabrício, buscar filtros? Isso, filtros os quais você aplica antes de determinada atitude. Então, toda vez que eu vou investir, eu sei que às vezes eu não vou estar bem. Vamos supor, nem sempre você vai estar bem para atender um paciente. Mas aí, você tem alguns princípios, alguns filtros dos quais as suas ações vão passar, ok? Vou dar um exemplo bem simples para vocês. Toda vez que eu vou gravar live, que eu gravo aqui o programa Finanças para Médicos ou outros programas, eu preciso de uma câmera principal, que é essa que está me filmando aqui em cima, que é a que eu procuro olhar mais. Tem a câmera do celular. E para você que está no podcast, é só imagina, tá? Não precisa
Mesmo quem está assistindo não vai conseguir ver. Mas tem a câmera principal, logo abaixo tem um celular. Eu tenho duas telas de monitores, a qual eu consigo ver os meus rostos, e eu tenho duas ring lights paralelas ao meu rosto, nas laterais, tá? Então, às vezes eu me pegava no início do processo distraído. Aí eu esquecia de ligar uma ring light, eu esquecia de ligar o microfone, tem também o microfone aqui na frente. Hoje é muito difícil, não me lembro a última vez que isso aconteceu, eu esqueci de alguma coisa. Porque eu tenho clareza do processo. Mesmo que eu esteja cansado, mesmo que eu esteja animado, eu tenho um filtro o qual eu passo as coisas. Eu falo, bom, eu sei que eu tenho que ter duas luzes, duas telas ligadas, duas câmeras funcionando, microfone aceso e os botões específicos, né? Que eu sei que tá tudo correndo direitinho. Por quê? Porque aí eu não deixo o meu emocional ou a minha falta de clareza atrapalhar, tá certo? Então, para os investimentos é a mesma coisa. Eu não vou comprar um investimento só porque ele caiu muito. Então, eu sei lá, tem uma empresa, Petrobras, vamos lá. E eu não tô indicando nada, tá, gente? É só para dar um exemplo. Aí teve uma queda muito grande, parece que está valendo a pena, todo mundo está comprando ações da Petrobras, mas eu lembrei lá atrás que eu tenho um filtro de que eu não invisto em empresas estatais. Eu não vou investir, entendeu? A não ser que eu mude alguma coisa nesse modus operandi, e tudo bem. Se eu tiver um embasamento para eu mudar, ok. E lembrando, não adianta também você sempre estar mudando, sempre estar mudando, sempre estar mudando. Não dá tempo de ter alguma consolidação, de ter alguma marca sua ali, tá? Então procura buscar alguma coisa consolidada, a qual você a siga e faça pequenos ajustes ao longo do tempo, ok? E passe por esse filtro. É muito necessário, é muito importante essas coisas, tá? Então, vamos lá. Falamos aí dos animais do mercado financeiro, falamos de alguns comportamentos. E agora, eu quero falar de dois termos, ó. São dois termos em inglês, na verdade são duas siglas. Eu vou explicar o que cada uma delas é. E por que que eu vou explicar elas em específico? Porque eu quero que você preste muita atenção que em algum momento isso vai acontecer com você. Eu quero que você tenha consciência. Por quê? Porque eu sei que acontece comigo muitas vezes. Só que aí eu tenho consciência, eu falo, isso está acontecendo. E aí eu sei como agir. Ok? O primeiro deles se chama FUD. Sim, FUD. O que é FUD? F-U-D. As letras F-U-D. Significa Fear, Uncertainty e Doubt. Óbvio, meu inglês não é dos melhores. Mas eu vou traduzir para vocês, brasileiros da língua portuguesa. Medo, incerteza e dúvida. Então toda vez que você ouvir FUD, seja lá o que for, né? É medo, incerteza e dúvida. Quando isso acontece? Acontece justamente quando você tem esses três sentimentos condensados de uma única vez e o que pode desencadear uma atitude muito errada. Ele costuma aparecer principalmente nos momentos de grandíssima alta ou o contrário, grandíssima queda. Você fica inseguro, né? Você fica, caramba, será que eu vendo? Será que eu compro? E às vezes você toma uma atitude precipitada, tá? Então toda vez que você se sentir com medo, inseguro ou em dúvida, você para, dá uma refletida aí, né? Dá uma raciocinada e vê se de fato a atitude que você iria tomar logo em seguida é a mais sensata, a mais prudente. E às vezes você até se freia, né? Às vezes você até dá uma seguradinha, porque o racional mostrou que não era o mais adequado, tá? Então, FUD, toma cuidado com o FUD. E o outro, também é da família dos Fs, né? Igual Fabrício, FUD, e agora vem FOMO. O que é FOMO? F-O-M-O. São quatro letrinhas. Significa Fear of Missing Out. Como assim, Fear of Missing Out? Olha que inglês sensacional, né? Fear of Missing Out basicamente é medo de ficar de fora, medo de perder. É aquele senso de urgência. Sabe quando o vendedor vira para você e fala, cavalo selado, só passa uma vez, passa porra nenhuma, passa uma, duas, três, passa mais também. Tem oportunidades, sim, que são únicas, mas não quer dizer que porque são oportunidades únicas, que são as únicas na vida, tá bom? Então tenham consciência disso. Então, FOMO é isso, é o medo de ficar de fora. E às vezes, pelo medo de ficar de fora, muita gente faz loucura, tá? E eu vou dar um exemplo aqui bem recente mesmo.
Eu sempre gosto de usar Bitcoin criptoativo. O que eu percebo? Tem muito mais brasileiro dentro das criptomoedas, de Bitcoin, de criptoativos, do que na própria bolsa de valores. E aí eu vejo quanto, talvez, a educação financeira aqui nesse país ainda não seja das melhores, tá? Eu vou explicar por quê. A maioria das pessoas que entram no mercado de cripto, elas entram para especular, tá? E elas sempre entram no momento que tá muito em alta. E quando eu falo ela sempre entra, eu tô falando da maior parte. Eu não tô falando do entusiasta, da pessoa que estuda, da pessoa que tem uma exposição. Não, eu tô falando do leigo. O leigo que viu no jornal da Globo, no Jornal Nacional, falar que o Bitcoin cresceu 10 vezes no ano. Ele fala, meu Deus do céu, cresceu 10 vezes no ano, eu não posso perder isso. E o cara enlouquece. Ele fala que vai ficar muito rico. E aí ele pega, e aí ele vende coisas que ele não pode vender. E aí ele às vezes faz empréstimo, tá? Eu já vi gente fazer empréstimo. Faz empréstimo para comprar. E qual que é o problema disso? Às vezes ele pode ganhar dinheiro. É, essa é a moral da história. Essa é a grande merda de tudo isso. Porque às vezes ele pode ganhar dinheiro. Só que não quer dizer que porque ele ganhou dinheiro, que foi de fato uma atitude acertada. É a mesma coisa, eu posso jogar na loteria e ganhar dinheiro. Mas não quer dizer que porque eu jogo na loteria que eu sempre vá ganhar dinheiro. É mais provável que não. É mais provável que eu o perca. Só que o custo-benefício da loteria, entre aspas, é pequeno, porque uma aposta é barata. Só que quando você faz uma aposta com dinheiro emprestado, com todo o seu patrimônio, ou com parcela significativa dele, você está simplesmente se expondo ao risco da falência, ao risco da ruína. Entendeu? É a mesma coisa de você pegar um paciente, você não tá tão certo do diagnóstico dele, aí você pega uma sobrecarga, uma sobredose de medicamento, enfia nele na expectativa de que aquilo vai dar certo. Pode ser que dê, pode ser que você o mate, né? E eu acho assim que a minha audiência de médicos é bem sensata, né? Para não fazer essas besteiras. Então, o FOMO, o Fear of Missing Out, esse medo de ficar de fora, essa urgência, sempre que você se pegar com essas borboletinhas no estômago, esse burburinho no seu peito, dá uma parada aí. Vê que o que você está fazendo, o que você está pensando não é racional. Se tem algum sentido. Ou se só está baseado na mera emoção de que você vai ser uma das únicas pessoas que vai perder o trem e nunca mais vai conseguir. Sério mesmo? Sério mesmo? Você acha que ano que vem, ou no próximo, ou daqui a 10 anos, não vão existir outras oportunidades? Por que não se preparar para as outras oportunidades? Ok? Às vezes você vai estar preparado e você se expõe. E mesmo assim, muito cuidado com a parcela, com o percentil. Porque o emocional às vezes leva a gente a fazer loucuras, né? Loucuras. Isso não é bom, não é bom, beleza? Então, galera, eu acho que deu para dar uma boa respaldada aí em tudo isso, deu para dar uma pincelada bacana em vários termos do mercado, em comportamentos dos quais você deve ficar de olho, beleza? E se você tiver alguma dúvida sobre, se você tiver alguma aflição, né, Fabrício, eu estou aqui pesaroso porque eu acho que eu vou perder a grande alta da bolsa de valores. Calma, calma. Provavelmente não vai, tá? Provavelmente tá tudo certo. Tá tudo certo. Continua trabalhando, ganhando seu dinheiro, não fazendo dívida, não pegando empréstimo, que a vida vai fluir, tá? A vida vai fluir. Se tiver alguma sugestão de tema, pode me mandar, beleza? Esse foi o programa Finanças para Médicos. A gente conversou um pouco mais sobre psicologia financeira para médicos e investidores principiantes e curiosos, ok? E fica aí, final da reflexão, características de um bom médico e investidor: serenidade, equilíbrio e cautela, tá certo? No mais é isso, fiquem com saúde, fiquem com Deus e até a próxima.